Agora eu vou te ensinar a fazer essa blusa com manga japonesa costurando à mão. Hoje eu quero te fazer esse desafio e eu vou te mostrar que é possível você fazer suas primeiras peças sem a máquina de costura. Esse modelo de blusa com manga japonesa é super fácil de fazer e veste bem todo tipo de corpo e pode ser feito com vários tipos de tecidos e estampas. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que antes de começar a costurar, você precisa tomar alguns cuidados com o tecido. Você deve lavá-lo, deixando de molho com sabão neutro na água por alguns minutos. Se ele for estampado, ele pode soltar tinta e até manchar o tecido, ou até mesmo o tecido pode encolher se tiver fibras naturais em sua composição. Depois estende ele na sombra, sem torcer e deixa secar. Você já reparou que às vezes quando compramos uma roupa e lavamos ela fica toda torta? Isso acontece porque o tecido foi cortado sem antes ser lavado e alinhado. O tecido que eu vou usar para confeccionar essa peça será o tricoline, que é um tecido mais fácil para costurar à mão. Você pode encontrá-lo com ou sem elastano. Eu tenho aqui dois retalhos. Esse é tricoline comum e esse é com elastano. Observe que quando você estica, ele tem uma elasticidade. Isso acontece porque ele tem esse fio elástico em sua trama. Já o tricoline sem elastano não tem essa flexibilidade, ele é mais firme. Perceba que o corte está irregular, você vai puxando o fio e sai muitos pedaços. Veja como é formada a trama, só com fibras naturais. Tenho aqui a orelha do tecido. Vamos cortar aqui a 2 centímetros no comprimento do tecido e vamos rasgar a tira toda. Agora ajeite o tecido e procure o fio. Vá puxando o fio, veja que ele sai todinho inteiro. Agora é só passar ferro e o alinhamento do tricoline está pronto. Agora para o tricoline com elastano, você vai identificar o fio e puxá-lo. Observe. Perceba que você vai puxando e ele vai saindo e marcando a trama do fio. É aqui onde vamos cortar o tecido no fio. Vá cortando com atenção por toda a marcação até o final. Veja o pedaço de tecido que saiu. Agora puxe o fio e ele sairá inteiro. Tá vendo como está certinho? Você viu duas formas de fazer o alinhamento. Então pode usar qualquer um dos dois tipos de tricoline para fazer a sua blusa. Tenho aqui esse lindo tricoline com elastano, o tecido já lavado e passado ferro. Veja a orelha do tecido. Perceba que esses pontinhos foram feitos de lá para cá, então esse é o avesso do tecido. Veja a irregularidade no comprimento do tecido. Aqui que vamos alinhar. Vou pegar aqui um fiozinho da extremidade mais curta da orelha e puxar. O fio se partiu, mas não tem problema. Veja o caminho que ele deixou. Coloque o tecido sobre a mesa e vamos seguir cortando o caminho deixado pelo fio. Agora é só pescar o fio aqui na trama com a agulha. Veja que é o mesmo fio. Agora é só continuar puxando. O fio partiu. Vamos cortar pelo caminho e seguir assim, puxando o fio e cortando até o final.
Você deve fazer isso nos dois lados. E ao final teremos o tecido certinho, alinhadinho. Vou puxar o fio aqui para você ver, ele sai inteirinho. Tenho aqui um tecido com 70 de comprimento e 1,40 de largura. Vamos preparar o tecido para o corte. Passe ferro pelo avesso. Estique bem e vamos dobrar dessa forma. Devemos medir aqui 36 centímetros ao longo de toda a orelha. Esse lado está certinho, vamos ver o outro. Agora vamos arrumar aqui mais um pouquinho e pronto. Vamos conferir, 36 centímetros por toda a orelha. Vou executar o plano de corte como você está vendo na ilustração. Eu consigo fazer assim no tamanho que eu escolhi. Se você fizer com um tamanho maior, o plano de corte será como essa outra ilustração. Posicione um molde sobre o tecido, deixe um espaço de 2 centímetros entre o decote do molde e o comprimento do tecido, pois ainda vamos traçar a margem de costura. Coloque os pesos e confira se está tudo certinho. Vou usar um sabonete assim, já fininho, para marcar o tecido. Vou contornando o molde marcando 1 centímetro de margem de costura. Vá fazendo pontinhos. Na barra, faça marcações com 2 centímetros. Agora vamos riscar contornando todo o molde. Essa será a nossa linha guia para a costura.
Agora você risca unindo os pontos da margem de costura. Repita o mesmo processo do outro lado. Agora vamos cortar o tecido. Corte com atenção. Remova os pesos e o molde. Agora vamos conferir para ver se ficou tudo certinho. Vamos fazer a marcação da linha guia, dessa forma, apenas na frente da peça. Agora vamos posicionar as partes sobre a mesa, frente com frente. Ajeite direitinho e vamos alfinetar os ombros. Alfinete também as laterais. Agora vamos costurar a peça. Vamos usar a linha de poliéster. Coloque o fio sobre o tecido para ver se a cor está adequada.
Vou usar a agulha de mão número 7. Outra coisa que podemos fazer é passar a linha em uma vela. A cera revitaliza o fio, evitando que ele embarace. Veja a diferença entre os fios, com e sem a cera. Vamos começar costurando as laterais. Utilize o traço de sabão como um guia e vamos fazer o ponto atrás. Se você assistiu aos vídeos e fez os exercícios de aquecimento, já sabe como fazer. Comece fazendo um pequeno ponto, siga fazendo mais um ponto à frente e volte com a agulha para preencher o espaço anterior. Siga costurando por toda a lateral. Se o fio acabar no meio dessa costura, você deve fazer o arremate assim, entre os tecidos. Deixe bem firme para não descosturar. E volte a costurar por aqui mesmo, escondendo o arremate. Siga costurando. E faça o arremate final. Deixe bem firme. Você deve fazer isso nos dois lados. Veja como os pontos ficam bem firmes. Agora vamos costurar os ombros. Vamos fazer o mesmo ponto atrás, seguindo a linha guia, com paciência até o final. Repita o mesmo do outro lado do ombro. Agora vamos cortar o excesso de tecido para fazer o acabamento nesses locais. Corte só um pedacinho, tenha cuidado para não cortar muito. Agora vamos fazer o acabamento costurando com ponto luva por toda a lateral.
Siga costurando e quando o fio acabar, você pode fazer o arremate dessa forma. Deixe o ponto bem firme. Você pode retomar a costura escondendo um nó do fio entre os tecidos. Siga costurando até o final. Faça o arremate e finalize o acabamento. Você deve fazer esse acabamento nas laterais e nos ombros. Agora vamos passar ferro em todas as costuras. Passar ferro durante a costura é muito importante, pois ajuda durante o próprio processo da costura e você também já vê o resultado do acabamento final antes mesmo de finalizar a peça. Vire a peça pelo lado direito e continue passando o ferro, só que agora coloque um retalho de tricoline para não correr o risco de queimar o tecido. Passe ferro em todas as costuras. Está gostando da aula? Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal para assistir a segunda parte dessa aula. Agora eu trago mais uma dica especial para você. Que tal você começar a costurar suas próprias roupas do zero em poucos meses? Seja para vestir você ou a sua família, por hobby ou para fazer uma boa renda extra no final do mês. Se você ficou interessado, é só clicar aqui para saber de todos os detalhes do Estúdio Nea Santana. Fazendo a sua inscrição agora, você terá um acesso a um acervo com mais de 100 aulas gravadas, que vão te ensinar os primeiros passos na costura. E através do meu método, Operações Simuladas de Costuras, você vai praticar os principais acabamentos, evoluindo desde os primeiros pontos à mão até fazer um blazer e um vestido de festa. Temos também as lives cheias de conteúdo e entretenimento, mentorias em grupo a cada 15 dias com as alunas. Você terá acesso a bônus incríveis, apostila para baixar e imprimir, além de um lindo certificado e suporte para tirar suas dúvidas diretamente comigo. Meu nome é Nea Santana e eu estarei aqui te esperando para te ensinar com muito carinho, viu? Um abraço!